O Pêssar, ele não é a Páscoa cristã. É algo totalmente, é traduzido aqui no Brasil como Páscoa judaica, mas nada tem a ver com a celebração de Páscoa hoje, comercial, com a celebração cristã que acontece mais ou menos no mesmo período, né? O ano passado caiu exatamente no mesmo dia, se não me engano, mas esse ano haverá uma diferença entre datas, né? O Pêssar judaico, ele consiste na celebração da saída do Egito, especificamente esse momento da história judaica. E nós estamos vivendo hoje um momento especial, porque ele nos traz, na Parashá Vaikra, a hora do chamado. E chamou, traduzida diretamente do hebraico, né, é o que quer dizer essa Parashá. Ele chamou. E ele chamou quem? Ele chamou Moshe, ele chamou a nação sagrada Israel para entrar na tenda da reunião, para entrar no local mais sagrado, onde haveria a presença de Deus, mas é muito mais amplo até do que apenas imaginarmos Moshe entrando para falar com Deus. É um chamado para todos, um chamado para o povo de Israel se aproximar de Deus de maneira mais elevada. E esse ano, nós vemos esse chamado acontecendo logo antes de celebrarmos a saída do Egito. Porque antes mesmo de sairmos do Egito, nós já havíamos sido chamados. Então, nós vivemos um momento muito especial. Hoje, na Parashá, Moshe entra definitivamente para falar com Deus, no lugar mais santo, que nós o vimos o ser construído nos últimos estudos de Torá. O tabernáculo o Mishkan acaba de ser concluído com um grande sucesso. Na semana passada, nós vimos a prestação de contas desta obra pública e divina, e hoje chegou o momento de entrarmos neste empreendimento. Então, esta Parashá Vaikra, ela traz todo o complexo sistema sacrificial, mas a sua premissa é o chamado que Deus tem para nós, ou para você. É um momento de um chamado, e este momento antecede a grande festividade, o grande festival de Pêssar, que nós viveremos em apenas uma semana. Mas é um momento em que nós lembraremos de que escravos fomos, escravo de uma ideia, de uma ideologia, escravos fisicamente, culturalmente. Todos os grilhões da escravidão estavam sobre o povo de Israel, estavam sobre nós. Então é um momento místico em que os portais celestiais se abrem. A porta para nos encontrarmos com Deus, ela está aberta agora. E nós teremos acesso aos lugares mais elevados. Mas por que eu não vejo essa porta? Por que eu não vejo como entrar ali dentro? Porque você tem ainda os seus olhos vendados pela escravidão. A escravidão que esse mundo impôs sobre nós. Quanto mais nos afastamos de Deus, e isso iniciou-se a partir da saída do jardim, quando tivemos que caminhar por nossos próprios meios e rogar que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos entregasse o que precisávamos para viver. E assim foi. Mas, como consequência disso, o homem acabou se afastando de Deus, e esse afastamento acabou nos levando
a uma escravidão, a escravidão de nossas próprias ideias, a escravidão de não termos a liberdade de entrar no lugar mais sagrado. Nós vemos, desde que o povo de Israel sai do Egito, isso nós vamos celebrar nos próximos dias, Israel vem se preparando, vem se elevando espiritualmente, se elevando mentalmente, para se encontrar com Deus no lugar mais sagrado. E a partir daí, a partir desse momento em que nós estamos conectados com este lugar, a tenda da reunião, aí nós desfrutaremos das maiores bênçãos e veremos aquilo que hoje não conseguimos ver. Teremos retidão, prosperidade, paz, saúde, através desse contato, e viveremos conforme a mensagem divina. Um legado sendo construído para aqueles que viriam. Mas você só consegue construir um mundo, a premissa da nossa existência, do povo de Israel, do povo judeu, é transformar o mundo num lugar melhor. Tikkun Olam, transformação. Todo esse afastamento que houve depois da saída do Éden, ele levou a humanidade à escravidão das suas ideias, a escravidão dos seus deuses. As pessoas encontram-se presas nelas mesmas. E hoje é uma realidade, as pessoas não prosperam, o mundo, a maioria das pessoas do mundo não prosperam, apenas sobrevivem, apenas existem. E o simples fato de você existir já é muita coisa, mas existe muito mais do que apenas existir. Existe o papel de transformar. Esse é um papel maior. De criar, de dar vida. Esse é um papel maior. Apenas existir é o início da sua jornada aqui neste mundo terreno. Mas quando você passa a existir, quando você nasce, você levanta as mãos, olha para o céu e agradece pela vida, pela oportunidade de, nesse universo tão grandioso, justamente você, ter aparecido aqui, nesta terra. E a partir deste momento da sua aparição, do seu nascimento, da sua criação, existe uma missão. E todas as pessoas, porque no final das contas tudo se trata de pessoas, da criação divina. Você é parte da criação. E a criação foi feita por causa de você. Você é a extensão de Deus. A imagem, a semelhança. Mas a escravidão está em justamente nos esquecermos de que nós temos uma missão. O escravo não decide, o escravo não toma parte, o escravo não constrói e não transforma, ele apenas obedece ordens. E é um momento desta redenção. E no mundo, atualmente, voltando para o momento que nós vivemos hoje, nós nunca estivemos tão próximos da redenção final, aquela redenção em que Deus retornará e estará conosco novamente. Nós observávamos essa semana, no contexto global, os acontecimentos que poderiam escalar para que Deus pudesse manifestar e iniciar
esta redenção, as nações marcharão contra Israel. Um contexto global, um enfrentamento que levaria a um colapso da sociedade, levará a um colapso da sociedade, onde não restará mais outra alternativa a não ser uma era de redenção, uma era de Mashiach. E a Parashá Vaikra, ela nos abre os olhos para a oportunidade que nós temos à nossa frente, a oportunidade de entrarmos para próximos de Deus, para falarmos com Ele, para entendermos o que Ele tem para nos dizer e entendermos a nossa missão. O livro de Vaikra, ele é o livro de Levítico, que nos traz o cerne, a base da existência de Israel e todo o complexo da lei que Deus nos entrega e a lei que nos manteria vivos por milênios e séculos, como nos mantém e como nos trouxe até aqui. E aí eu lembro você dos Bnei Anusim. Ora, quem são eles? Quem são essas pessoas? Quem são os cristãos novos? Quem são os brasileiros com raízes judaicas? Quem são essas pessoas? Ora, são parte do povo de Israel. São brasileiros que, por força da Inquisição, há 500 anos atrás, foram roubados, foram escravizados, saíram, foram removidos da tenda da reunião, ou abriam mão da sua crença num único Deus, ou abriam mão da sua Torá, das suas tradições, da sua cultura, ou seriam queimados, seriam presos, todos os seus bens seriam tirados, sua família seria espalhada, se fosse pego praticando o judaísmo, ou se fosse pego sendo um judeu. Nós vivemos isso, faz parte da história, uma história oculta, ocultada por mais de 500 anos. Nós sabemos muito bem o porquê. Por que a história da Inquisição ela não é ensinada nas escolas? Nós temos nas aulas de história todo o desenvolvimento da sociedade, e uma certa instituição sempre fez parte, como por exemplo da escrita, né? Em um dado momento da nossa existência, essa grande instituição proibia o povo de ter acesso à leitura. Ninguém podia ler, não é mesmo? Eles detinham os escritos, era proibido. Apenas depois de muitas reformas é que a leitura foi tornada algo comum entre as pessoas, mas o povo judeu já lia, o povo judeu já estudava para poder entender a Torá. Você lembra dessa aula de história? Eu lembro, mas ali os judeus não existiam nessas aulas, mas era um motivo pelo qual os judeus eram perseguidos. Ora, se essa mulher sabe ler, ela é uma bruxa, porque ninguém sabe ler. Agora, a história da Inquisição, ela não é contada, e se contada, ela contava, não, a igreja perseguia os hereges, a igreja perseguia as bruxas. Mas quem eram esses hereges e essas bruxas? Bom, parte deles eram os judeus, que sabiam ler, que tomavam banho, que sabiam lidar com as finanças, lavavam as mãos para comer, se davam bem nos negócios, tinham saúde, viviam mais, mas porque eram especiais? Não.
porque conheciam esse livro, Levítico, Vaikra, a lei, passada de pai para filho, de mestre para aluno. Isso é estar próximo de Deus. Nós vivemos a idade das trevas na Europa, não vivemos? O pior momento da história humana, mas nesse mesmo momento, os judeus eram pioneiros na medicina, eram pioneiros nas finanças, eram pioneiros no conhecimento, no estudo, no acesso à informação que estava aqui na Torá. Como viver bem, como viver mais, como se alimentar de forma saudável, regras disciplinares de uma sociedade. E aí, quando você se torna o diferente, você é o inimigo. Você é o mal. Tem algo de errado com você. Você quer ser mais especial do que eu, tomando banho? Você é mais especial do que nós, que tem que lavar as mãos antes de uma refeição ou quando acorda? Quem você pensa que é? E como você conhece tanto? Aí fomos classificados como hereges e bruxos e levados à escravidão. A escravidão onde tivemos que abandonar completamente a nossa identidade. Como dizem, né? Temos que nos fazer de burro. Vou me fazer de burro para não arranjar encrenca com esse aí. Você não vive essas situações no dia a dia? Deixa eu ficar quieto para eu não me meter em encrenca. Se eu falar realmente quem eu sou, o que eu penso, eu vou ter problemas. E foi o que aconteceu. Os judeus começaram a ser perseguidos justamente porque agiam, a sua conduta era diferente. Você não é melhor nem pior, a sua conduta é diferente, mas ela vai acabar te tornando melhor que os demais. Melhor por quê? Porque o seu desempenho como ser humano é melhor. Você vive mais, você sabe mais, você se dá melhor nos negócios, você consegue se dar melhor nos seus relacionamentos, porque você tem acesso à tenda da reunião, você tem acesso à lei, aos códigos. Quando classificaram como lei, isso parece algo antiquado, algo chato. Puxa, é lei, é proibição. Não. Mude a sua concepção. São códigos sagrados, milenares, que nos mostram como ter uma vida plena. E eles vão nos levar para mais perto de Deus, para falar com Ele. E vai criar esse momento de preparação em que Deus vai nos entregar as minúcias do código sagrado para que você ganhe mais, para que você viva mais, para que você tenha mais saúde, para que você prospere. Eu estava imaginando agora, na hora da leitura, que, veja, vai começar todo esse processo sacrificial diário. Da onde vinha todo esse gado? Da onde vinha toda essa lenha, se eles estavam no deserto? Da onde vinha a farinha? Nós estávamos no meio do deserto. Como funcionava o comércio no meio do povo de Israel? Como era? Porque você tinha que oferecer sacrifício. Se você não pudesse oferecer um touro, um boi, uma cabra, um carneiro, você ofereceria uma pomba, uma rola. E se não pudesse, ofereceria farinha, um bolo. Mas de onde vinha essa farinha? De onde vinha o dinheiro para comprar essa farinha? A sociedade era próspera no meio do deserto. E tudo funcionava, simplesmente funcionava.
Então aqui nós temos uma oportunidade de ouro de entendermos o que a aproximação com Deus faz com o povo. Faz você prosperar, faz você ter acesso a mantimentos em lugares de onde eles não existiriam. Da onde vem a lenha para queimar o sacrifício? Da onde vem tanta cabra, tanto boi? Porque isso era diário e seria mantido eternamente. Depois a Torá nos traz mais ou menos os números que eram sacrificados. Gigantesco, é um empreendimento caríssimo. A operação do Mishkan e depois do templo era a de uma multinacional. O seu custo, a sua logística, a mão de obra para manter aquilo funcionando era algo gigantesco. Por isso que o templo era tão grandioso em Jerusalém. Por isso que Jerusalém era tão admirada pelo trabalho, pela organização que era feita ali. Nada faltava, a sociedade prosperava. São os códigos milenares que Deus nos entregou para estarmos próximos dele. E dentro desse código existem as leis que vão equilibrar o jogo, que vão equilibrar a vida entre homens e mulheres. E com o passar do tempo, nós fomos retirados deste código sagrado. As leis foram dadas como retrógradas. Por quê? Para você não contestar o sistema. Constantino admirava muito as leis judaicas. A sociedade daquela época admirava muito o povo de Israel. Mas tinha dificuldades com algumas leis, porque não entendia o código. Tinham os olhos vendados. E numa tentativa de fundir a tradição judaica com o que Roma tinha de religião, nasce o cristianismo. A Igreja Católica, ela representa mais essa tentativa de fusão religiosa, prática, cultural. O protestantismo, com as reformas, foi se afastando desses ritos, né? Então o culto protestante é totalmente diferente do culto judaico. Mas o culto católico é muito parecido. Os padres usam vestes especiais, não é mesmo? Eles usam o solidel, né? Eles usam solidel, quipá. Tem 6 partes, é diferente. Uma imitação da cultura judaica. Os chales, toda aquela imponência nos seus templos, as formas de rezas, que são aquelas rezas pré-determinadas. Aí no protestantismo, não, nós não rezamos, aqui nós oramos, não é isso. Aqui é espontânea, porque essa coisa de rito é uma coisa fria. Da onde veio isso? Então, fundiu-se. Se você olha para a Igreja Católica, para as missas, para os ritos, algo ali te lembra o que nós vemos nas sinagogas. É impressionante. O Papa Bento XVI fez a brahá do vinho em hebraico. Ele fez a brahá, eles abençoam o vinho, eles também santificam. Lá com outro significado, não é mesmo? Mas é o mesmo ato de levantar o copo do vinho, e ele utilizou a brahá em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. É uma cópia sem a lei, onde os códigos sagrados
Porque é o seguinte, você tem acesso, existe o livro, ele é público, todo mundo pode lê-lo, todo mundo pode comprá-lo, todo mundo pode ter acesso a esse livro aqui, ó, a Torá, não é mesmo? Mas os códigos, não. Os códigos para você desvendar o que está escrito aqui de verdade, estes não são vendidos, estes não estão à disposição. Esse é o ensino que Moshe passou para os seus alunos e que vem sendo transmitido desde os primeiros tempos da criação. A Torá oral, os códigos sagrados. Você tem uma instrução, você tem a instrução, mas você precisa do código para poder interpretá-la e poder tirar dela o máximo que ela tem para nos oferecer. Você conhece a lei, mas tem que ter o advogado e o juiz para traduzi-la. O advogado para exigir e entender todos os caminhos que ela nos dá, e o juiz para julgar. Agora, veio dos céus o entendimento para que a lei nos dê uma vida plena, uma vida próxima de Deus. Mas voltando à história dos cristãos novos, então era isso. O que te diferencia não é aonde você nasceu, onde você está, qual é o teu nome, né? De que família você é. Não, o que te diferencia é o que você sabe. E com o conhecimento que você tem, a sua conduta. É o que vai te diferenciar dos outros. Todos nós nascemos iguais, pelados, nus, sem conhecimento. E a partir daí, o que vai mudar? O que vai te tornar melhor que o outro? Melhor que o outro é o seu desempenho. É o que você produz, é a transformação que você faz. Isso te torna melhor. Esse é o objetivo. Quando nós fomos removidos das garras do faraó, foi com o objetivo de transformarmos o mundo. O trabalho precisa começar. E esse momento de Vaikra é o chamado. É o chamado, e ele chamou. E você ouviu esse chamado? E aí, essa paraxá também ela nos traz uma premissa de quem eram os hebreus, ou quem eram os aptos a apresentar os sacrifícios. Quem podia entrar no local mais sagrado? E aí a pergunta, quem é judeu? Quem é de Israel? E aí foi definido, Deus definiu, todos aqueles que estiverem com você, estes entrarão, estes são do meu povo. Todos aqueles que estavam com Moshe eram os seguidores da lei, os obedientes, aqueles que estiveram com você, aqueles que estiverem com você, estes poderão oferecer os sacrifícios, esses terão os direitos de filhos e filhas. E a mesma será a lei, tanto para o nascido de pais judeus, hebreus, israelitas, quanto para o estrangeiro que se achegou entre vós. Mas o homem será circuncidado, e ele viverá como vocês, debaixo ou assumindo o jugo da mesma lei, o cuidado da mesma lei. Depois houve uma discussão rabínica e chegou-se à conclusão que sim, aqueles que se achegavam, aqueles que se convertiam, também tinham o direito, também tinham acesso
também foram recebidos por Deus. E aí nós temos esse paradoxo: judeus na Península Ibérica que foram convertidos à força, ou você converte, ou você perderá tudo que você tem. E aí muitas famílias foram se convertendo, aos poucos, até que isso começa cerca de 100 anos antes da proibição da prática judaica. Aqueles rumores que começaram no pós-Primeira Guerra na Europa, de que os judeus eram os responsáveis pela derrota alemã. Rumores. Olha, eu ouvi dizer que tem judeus envolvidos com a derrota da nossa guerra. São os donos dos bancos, os banqueiros. Eles nos quebraram. E aí começaram os rumores. Hitler utilizou desta narrativa, muito inspirado no que aconteceu na Inquisição. Então começaram os rumores. A sociedade ibérica, ela começou a olhar o judeu por ter uma conduta diferente, de forma desconfiada. Então, quando não chovia, olha, são estes judeus ali, ó. Olha lá, as bruxas ali, ó. Como que aquelas mulheres sabem ler? Como? Como que elas conhecem da lei? Começou assim. Sumia um menino, foram os judeus que sequestraram. Secava um poço, foram os judeus que secaram esse poço. E começou a demonização. Isso durou 100, 150 anos, até que eles criaram coragem de institucionalizar isso. A coroa espanhola e a igreja chegaram a um consenso que era o momento, é agora ou nunca. E decretaram a proibição de práticas judaicas, a expulsão dos judeus. Quem podia ficar na Espanha? Quem se convertesse, quem abrisse mão da sua história, das suas raízes. Estes poderiam permanecer na Espanha, mas permaneceriam como cidadãos de segunda classe, porque eles eram chamados de cristãos novos, não de cristãos. Estes são os novos cristãos, recém-convertidos aí. A desconfiança era tão grande que mesmo convertidos, eles tinham que viver separadamente dos cristãos, porque desconfiava-se, não acreditava-se na verdadeira conversão. Ele converteu, mas aposto que reza o shacharit de manhã escondido. Ela é convertida, mas tenho certeza que ela cozinha kasher lá na casa dela ainda. E essa desconfiança, e foi essa desconfiança que manteve esses judeus convertidos ainda ligados às suas raízes. Então, pela desconfiança, os cristãos novos, os judeus recém-convertidos, não podiam casar com os cristãos velhos. Não, a minha filha não vai casar com esse cristão novo, com esse judeuzinho. E isso, gente, foi o que gerou as tradições encriptadas nas famílias. Os cristãos novos viviam separadamente e, com o passar das gerações, você já não sabia mais o porquê, quando isso começou. Você simplesmente vivia. Agora, uma tradição, uma cultura que você nem sabe de onde veio, mas é uma tradição da tua família, separada. Só vocês têm aqueles costumes. Foi o resultado desta separação entre cristãos e cristãos novos, judeus convertidos. E ali nós fomos nos afastando dos códigos sagrados, mas mantendo uma ligação, principalmente uma ligação de alma judaica, com os nossos antepassados, com a fonte da vida, e costumes, tradições que nos trouxeram até aqui. Os judeus, mesmo naquela época,
após terem sido convertidos, depois de 1, 2, 3 gerações, alguns queriam retornar ao judaísmo. Então os judeus saíam de Portugal, de Espanha, 1492, final do século XVI, é isso? Final do século XVI, não é? Ou 17? Final do século XV? 1400, exatamente. Final do século XV, virado para o século XVI, os judeus são decretados expulsos da Espanha. 1497, são decretados expulsos de Portugal. Ou se convertem, ou vão embora. Senão serão presos. Vão morrer de fome, vão ver. Muitas famílias perderam tudo e muitos judeus passaram a viver como degregados, mendigos. Tiveram todos os seus bens tomados, não tinha mais nada, a família, os filhos eram enviados para os mosteiros, conventos, as famílias eram separadas. Acontece que a igreja documentou tudo isso, senão nós não saberíamos. A igreja documentou detalhadamente tudo arquivado pelos tribunais da Inquisição, tudo num museu em Portugal, na Torre do Tombo, e em 1970, mais ou menos, pesquisadores judeus brasileiros vão a Portugal fazer pesquisas. Olha, existia uma comunidade judaica em Portugal, Espanha, e começaram a fazer as pesquisas e foram se deparando com milhares e milhares e milhares e milhares de documentos que contavam sobre o processo, que contavam quais famílias foram pegas, julgadas, condenadas, e aí nós tivemos milhares e milhares e milhares de famílias na Espanha, famílias em Portugal, no Brasil. As famílias que vieram para o Brasil depois da expulsão de 1497 de Portugal, chegaram aqui, mas os inquisidores vieram para o Brasil para investigar. E muitas famílias que já estavam no Brasil foram deportadas, foram levadas a Portugal para julgamento. Pelo quê? Prática do judaísmo, heresia. Então você criminaliza uma prática. E aí depois você persegue aqueles que são pegos praticando. Olha, a partir de hoje, qualquer prática religiosa que não essa será considerada heresia. Aí você pega lá o judeu indo para a sinagoga com um talitezinho, praticante de judaísmo. Então o inimigo tentou escravizar e escravizou milhares. Hoje, depois da expulsão, em 497, a cada 5 portugueses que chegavam no Brasil, naquele processo de colonização, os judeus, inclusive, financiavam as expedições. O rei português, ele relutou, Dom Manuel, relutou o máximo de tempo que pôde em implantar aquela perseguição aos judeus, a Inquisição em Portugal. Mas chegou um momento que ele cedeu. Os judeus faziam parte da aristocracia portuguesa também. Tinham altos cargos, altos postos dentro do reinado português, financiavam as embarcações, as expedições. Mas mesmo tendo os judeus como amigos, Dom Manuel acaba cedendo e perdendo a batalha, né? Ele cedeu e, por interesses econômicos, militares, estratégicos, ele aceita um casamento, fazer um casamento entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, mas uma das exigências estratégicas era
expulsar os judeus. E aí, a cada 5 portugueses que vinham, 3 eram judeus, né? Estudiosos do tema estimam que nós podemos ter de 70 ou até a metade da população brasileira, 100 milhões, de brasileiros com raízes judaicas. Os judeus brasileiros. E aí, a partir de 1970, essa história começa a se popularizar nos meios acadêmicos, até que ela chegou em nós. Há mais de 10 anos atrás, ela chega em nós, no povo. E aí, o despertar das almas começa. O chamado foi ouvido. Esse é o chamado dos Bnei Anossim. Alguém nos perguntou o seguinte: existem Bnei Anossim, judeus brasileiros, descendentes de judeus brasileiros, que estão prontos para retornar a Israel? E em quantos eles são? Quantos existem? Quantos estão dispostos a ir para Israel viver? Fazer aliá? Quantos deles? Então, isso começou no ano 70 como uma história, como uma desgraça. Mas hoje é um chamado de retorno. Isso está se aproximando de uma concretização, onde esses brasileiros com raízes judaicas e retornantes, uma coisa é você ter raízes judaicas. Fiz uma pesquisa na minha família, temos costumes, temos essas tradições, nunca nos encaixamos perfeitamente lá dentro do sistema religioso predominante no país, mas sim, fomos batizados lá, né? Afinal de contas, somos descendentes de cristãos novos. Mas estamos deslocados. Quando eu vi a história da professora Anita Novinsky, isso tocou a minha alma. Quando ela disse que os judeus eram perseguidos, quando ela foi identificando os costumes e tradições, e eu via que isso estava na minha família, era praticado na minha família. A identidade judaica, ela estava adormecida. E essas famílias estão... Então, voltando ali ao meu raciocínio, o fato de você ter raízes, de estudar a história dos Bnei Anossim, né? De fazer até um exame de DNA e identificar, olha, eu tenho aqui X% de judeu, eu tenho. Isso ainda não te torna um retornante. O que te torna um retornante é ouvir o chamado e ir atrás desse chamado. Aonde ele está? Ele chacoalha os corações, ele chacoalha as almas desses judeus que não sabem de onde vem o chamado, estão inquietos, são almas que não se adequam à realidade que a elas é imposta, são almas questionadoras, questionam o sistema, estão cansados de serem enganados, não sentem conexão e estão sempre em busca de algo, de se sentir pertencente. Eu faço parte de alguma coisa, agora eu faço parte de algo maior do que eu. E é o momento do chamado, o chamado das almas judaicas brasileiras. E estas almas, sim, aí sim,
Quando você ouve o chamado e vai atrás desse chamado, aí você é um retornante. E acontecia esse fenômeno na Europa. Os judeus saíam de Portugal, algumas gerações depois, iam para Amsterdã e chegavam lá, uma comunidade judaica pujante. Lá existia liberdade religiosa. E acontecia exatamente o que acontece hoje. Quem é você? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Olha, eu sou descendente de fulano de tal. Não. Mas cadê a Ketubá? Quem é o rabino que te circuncidou? Não. Nossos pais tiveram que se converter à força. E houve uma resistência da comunidade holandesa, a comunidade de Amsterdã, de acolher estas famílias. Igualzinho, a mesma história. Não, veja bem, você não é mais judeu. O teu bisavô pode até ter sido, mas você não viveu os ensinos da Torá. Você não nasceu de um ventre judaico. Nem seu pai, nem sua mãe eram mais judeus, porque os seus bisavós fizeram a conversão. Vocês são idólatras. Continue aí mesmo. Mas alguns rabinos que conheciam a história e acompanharam essa dor das famílias, começaram a abrir as portas da sinagoga para que esses judeus retornassem. Aconteceu exatamente a mesma coisa lá, no século XVI e no século XVII. E aconteceu no Brasil. Quase 100 anos depois, os holandeses chegam no Brasil, 1500, e a partir de 1530 começa a vir muitos colonos para cá, né? 1530, 1550 começam a vir massivamente para cá. Se não me engano, tem professores aqui, então corrijam-me se eu estiver errado. Muitos, a cada 5 portugueses, 3 eram judeus, e depois chegam os holandeses. Judeus, esses judeus retornantes, que já tinham retornado lá na Holanda, chegaram aqui. Vieram em busca de uma nova oportunidade, a produção de açúcar não refinado, o comércio, Maurício de Nassau. Chegam aqui e começam a dominar esse comércio do açúcar. E acontece exatamente a mesma coisa que tinha acontecido na Holanda e que acontece aqui hoje. As famílias judaicas daqui, ao descobrirem que Recife se tornara um grande centro judaico, com escola, com sinagoga, começaram a se aproximar desses judeus, que torciam o nariz. Mas o quê? Vocês, cristãos, querendo entrar na sinagoga, não tem nada a ver. Houve resistência também. Houve resistência. Sempre aqueles que estão dentro não querem deixar o que estão fora entrar. Houve essa resistência. Mas existiam rabinos conscientes nas comunidades e abriram as portas. Mas era assim, dentro da sinagoga, de um lado sentavam os judeus e do outro os novos judeus. É um fenômeno. E hoje acontece a mesma coisa. Os retornantes, quando batem, não encontram as portas abertas. Mas esse fenômeno acaba se resolvendo. Estes judeus retornantes abrem suas próprias sinagogas, suas próprias escolas, suas próprias associações, se organizam e 10 anos depois há um vislumbre. Existem quantos Bnei Anusim?
Quantos dispostos a retornar a Israel? É o chamado, e o chamado que começou a partir de 1970, quando a história é revelada, ele faz parte de um contexto global de retorno do povo de Israel para a terra sagrada, numa preparação para o momento de redenção que está se aproximando. Segundo os místicos do judaísmo, falta muito pouco para a era da redenção. Muito pouco. E você? Você está preparado? Você está apto? Você que está aí acompanhando há muito tempo, eu vejo, eu assisto, eu acho bonito, minha alma vibra. E você? Vai retornar às suas raízes? Ou vai voltar de onde você veio? A Parashá Vaikra é a porta que se abre. E nós estamos vivendo no mês de Nissan, que é o mês em que as portas se abrem, os portais celestiais. É o mês em que você aplica a verdadeira mudança na sua vida, em que você tem a oportunidade de tomar novos caminhos em direção ao sagrado. É um mês espiritual. Aquela decisão que você não tomou é o momento de tomá-la, porque o tempo é curto, a janela é curta. Depois do Pêssar, só no próximo ano. Então vivemos momentos especiais, momentos de atenção máxima. As portas se abriram para nos aproximarmos de Deus. Nessa época festiva, Pêssar se aproxima, onde nós vamos concluir e afirmar que não somos mais escravos. Mas tudo isso, para que tudo isso aconteça, não descerão anjos aqui para pegar na sua mão e conduzi-lo à tenda da reunião. Você será chamado, mas a decisão de entrar ou não, ela será sua. E quando você for chamado, você tem que estar apto para ouvir, porque nessa leitura, os sábios dizem que o chamado de Deus, ele era estrondoso, mas só Moshe tinha capacidade de ouvi-lo milagrosamente. Ele era ouvido apenas dentro do espaço do tabernáculo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e preparado para ouvir o chamado. Se você não estiver apto a ouvir o chamado, você não será convidado a entrar no lugar mais sagrado.